A forte economia não é a única razão para a intensidade do fluxo migratório de brasileiros para Miami. A qualidade de vida, a atmosfera moderna e cultural e o clima tropical também são elementos muito relevantes. Miami é considerada uma das cidades mais limpas dos Estados Unidos. Possui políticas públicas de sustentabilidade seguidas à risca, atrativos culturais e de lazer para todos os gostos, além de uma vida noturna invejável, com seus bares e casas noturnas e, claro, uma incrível variedade gastronômica. Isabela Felkowski, formada em jornalismo e experiente assessora de imprensa no cenário político da capital federal, se mudou de Brasília para Miami em 2014. Não demorou muito e se viu apaixonada pela cidade. Do cerrado para a praia, do português para o inglês. Em meio a tantas mudanças, Isabela decidiu também explorar uma nova carreira e decolou no mercado imobiliário. Hoje, a corretora trabalha na Berkshire Hathaway Home Services Realty. É especialista na área da Brickell, em Miami, o maior distrito financeiro dos Estados Unidos, depois de Manhattan. Olá, seja bem-vindo. Empresários de Sucesso TV está no ar. Vamos conversar com Isabela Felkowski. Ela é corretora de imóveis na Berkshire Hathaway Home Services EWM Realty. Eu falo com ela direto de Miami, nos Estados Unidos. Isabela, seja muito bem-vinda ao Empresários de Sucesso. Olá, Karina, obrigada. Eu que agradeço o convite. Isabela, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Bom, eu venho de uma família de jornalistas, então para mim foi natural, na época que eu fiz faculdade, querer trilhar o mesmo caminho, né? Porém, quando eu me mudei para Miami, a carreira de jornalista já não se adaptava tão bem à minha nova realidade e eu precisei me transformar, né? Eu só não esperava que meu plano B fosse virar o plano A, né? A vida realmente nos surpreende, mas apesar das duas profissões serem relativamente, totalmente diferentes, o meu background como jornalista me ajuda bastante na carreira como corretora, porque me ajuda a fazer as perguntas certas e a escutar o cliente também, né? Sim. E conta pra gente como é que é ser uma brasileira no exterior e por que você escolheu Miami? Bom, eu me sinto muito acolhida aqui em Miami, na verdade. Miami tem uma comunidade brasileira bem grande e é muito unida também, né? O que eu acho muito legal. Miami é um melting pot, como eles chamam, né? A diversidade cultural da cidade é incrível. E assim como Nova York também tem essa diversidade, mas, na minha opinião, uma das maiores vantagens de Miami em relação a Nova York e outras grandes cidades são, em primeiro lugar, eu diria que o clima tropical, né? Porque para nós brasileiros que não estamos acostumados com neve, com inverno mais rigoroso, está realmente no topo da minha lista ter esse clima mais tropical. Em segundo lugar, eu diria que para os residentes, o fato da Flórida não ter o imposto de renda estadual, o State Income Taxes, é um fator preponderante, né? Por isso, inclusive, que muitas pessoas do país inteiro se mudam para a Flórida quando se aposentam. Em terceiro lugar, eu diria que para os brasileiros e latinos, principalmente, o fato de Miami já ter uma comunidade estabelecida e pela proximidade também, né, fora da pandemia, ter voos diretos e diários para o Brasil, é muito cômodo. Isabela, qual foi o impacto da pandemia no mercado imobiliário? Bom, houve um aumento de cerca de 30% no mercado de casas, que a gente chama de single family homes, justamente por causa do isolamento social, né? Muita gente trabalhando de casa e querendo mais espaço. Então, houve esse aumento de 30% nos últimos 6 meses em relação ao mesmo período do ano passado, devido à pandemia e também ao fato das taxas de financiamento estarem mais atrativas do que nunca. Então, se você que está nos ouvindo tem uma casa em Miami, está pensando em vender, agora é o momento, porque a demanda ainda está bem alta. Já se você está à procura de um investimento em Miami, a minha recomendação é que seria investir no mercado de condos, né, de apartamentos, porque nós temos um inventário bem vasto, muitas opções mesmo, e a demanda não está tão alta. Então, seria, né, uma boa oportunidade de encontrar bons negócios, que é a velha lei da oferta e da procura. E também existem projetos feitos em parceria do governo com os investidores. Como é que eles funcionam? Sim, existem esses projetos que são chamados de EB5, que eu sempre recomendo aos investidores estrangeiros,
onde o investidor aplica essa quantia, que pode ser retornada ao final do projeto, mas que dá ao investidor a possibilidade de aplicar para o processo de residência americana, né, que é o famoso Green Card. Então, se o investidor tem esse plano de viver nos Estados Unidos, é realmente muito interessante. E a procura de brasileiros por esse tipo de projeto sempre foi muito grande. Mas, independente de status de imigração, eu recomendo sempre aos brasileiros a investir nos Estados Unidos, em imóveis nos Estados Unidos, porque com a desvalorização do real em relação ao dólar, investir num país com uma economia mais estável e ter esse retorno de investimento em dólar me parece muito mais rentável, né? E para os brasileiros que querem investir, mas não podem vir até aqui no momento, hoje com a tecnologia como nossa aliada, dá para fazer esse processo 100% à distância, porque o cliente não precisa necessariamente estar aqui para fechar o negócio. E para os brasileiros que querem fazer financiamento, existem muitos bancos também que oferecem taxas especiais para investidores estrangeiros e eu posso guiar o cliente durante todo esse processo. Isabela, você atua apenas na região de Miami? Bom, sim, eu moro em Miami, então eu só tenho como auxiliar o cliente presencialmente em Miami, mas uma das grandes vantagens de se trabalhar numa empresa grande como a Berkshire Hathaway Home Services é que nós atuamos globalmente. Então, se o cliente está interessado, não necessariamente em Miami, mas de repente um apartamento em Nova York, uma casa em Orlando, ou outro país, ou até mesmo aí no Brasil, eu posso fazer a ponte entre o cliente e um agente capacitado nessa região que o cliente procura. Isabela, que dica você tem para quem quer empreender fora do Brasil? Bom, fora ou dentro do Brasil, minha dica é a mesma, na verdade. Disciplina e consistência. E como eu disse anteriormente, saber ouvir o cliente, né? Deixar realmente o ego de lado e focar no cliente. Isabela, em relação às expectativas para o futuro, o que você conta para a gente? Bom, eu tenho orgulho da minha trajetória até aqui, mas eu tenho plena convicção que é só o começo, né? Miami é uma cidade super jovem e está super em ascensão, apesar do que os estudos de aquecimento global dizem. A gente vê construções por toda parte. Então, eu ainda acredito que Miami seja a cidade do futuro. Muito obrigada pela sua participação aqui no Empresário de Sucesso, Isabela. Obrigada a você, Karina. Eu conversei com Isabela Felkowski, ela é corretora de imóveis da Berkshire Hathaway Home Services e Double M Realty. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima!